Paz do Senhor, pastor Antônio. Pois é, com certeza o irmão do irmão que fez curso de teologia, ele deve ser batista tradicional ou se não presbiteriano, ou ele é um adventista do sétimo dia. Toda essa linha aí acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação. Inclusive, tem muitos pastores aí que ensinam assim, é o Augusto Nicodemos, aquele Hernani Dias Lopes, são pastores famosos aí da mídia. Paulo Júnior ensina isso aí, o Jardel Fernandes ensina isso aí. Por que eles ensinam? É porque esses pastores, eles seguem uma linha chamada teologia da substituição. O que é a teologia da substituição? A teologia da substituição, ela ensina o seguinte: ela não sabe discernir o que foi falado para a igreja e o que foi falado para Israel na Bíblia, irmão, tá entendendo? Então eles empacotam tudo. Então o que ensina a teologia da substituição? Isto se deve a um fato de muitas pessoas interpretar Gálatas 6,16 de uma forma errada. A maioria da igreja, ela acha que a igreja ela é o Israel de Deus, e a igreja não é Israel. A igreja nunca foi Israel de Deus. A igreja é a igreja, Israel é Israel, você está entendendo? Então a gente tem que fazer essa distinção na Bíblia, o que foi escrito para a igreja e o que foi escrito para a nação de Israel. Então a teologia da substituição, ela ensina o seguinte: quando os judeus rejeitaram Jesus, eles ensinam que ali Deus ali largou Israel de lado. Então Deus não tem nenhum projeto mais com Israel. Israel já era, você está entendendo? E não é bem assim não. Não é bem assim. Quando você observa Romanos 11, Romanos 10, você vai ver que a rejeição de Israel ela é temporária, até que entra a plenitude do gentil. Está lá em Romanos 11, 25. A plenitude do gentil ela termina com o arrebatamento da igreja. Então quando Israel rejeitou Jesus, Deus então parou o relógio em relação a Israel, e agora Deus está tratando com a igreja, não está entendendo? Mas quando a igreja for arrebatada, Deus ele volta a tratar com Israel. Então, o que acontece com esses teólogos? O irmão do irmão deve ser um teólogo reformado, da teologia da substituição. O que acontece com esses teólogos aí? O camarada ele faz um curso de teologia, como eu também já fiz, eu sou teólogo também. Só que lá no curso de teologia, você vai estudar a teologia sistemática. Você vai estudar todas as matérias da teologia sistemática. Você estuda escatologia, você estuda ramartiologia, soteriologia, exegese, hermenêutica, profeta maiores, profeta menores, soteriologia e por aí vai. Ética cristã, homilética. Então esses camaradas, é o seguinte: eles fazem um curso de teologia desse aí, eles saem de lá com esse curso de teologia, então ele já acha que ele é um perito em determinado assunto, mas ele não se especializou em uma área. Ou seja, esses camaradas, por exemplo, Paulo Júnior, Hernani Dias Lopes, esse outro Augusto Nicodemos e por aí vai. Esses camaradas eles são bons teólogos, mas em área de escatologia eles não entendem de escatologia. Os especialistas em escatologia é o pessoal da Chamada da Meia-Noite, o Abraão de Almeida, da CPAD, o Gabriel de Oliveira Porto, né? Então veja bem, é mais ou menos assim: o camarada faz um curso de medicina, lá ele sai um médico formado lá da faculdade, mas aí ele tem que especializar numa área. Por exemplo, o que eu comparo esses teólogos que colocam a igreja na grande tribulação? Esses teólogos da teologia reformada que colocam a igreja na grande tribulação. É mais ou menos assim: ele é um médico que formou em um curso de medicina, mas ele não se especializou em nenhuma área da medicina. Ele é um clínico geral, você está entendendo? Ele estudou por cima. Em outras palavras, ele é esses camaradas aí, ó, Paulo Júnior, Hernani Dias Lopes, esse outro aí, Augusto Nicodemos, e por aí vai, essa linha aí, que coloca a igreja na tribulação, eles são
um médico dermatologista. O que é um dermatologista? É um médico que entende de pele. Mas esses caras são um médico dermatologista tentando explicar como funciona um coração. O coração quem cuida de coração é cardiologista, o senhor está entendendo? Então a gente tem que especializar numa área. Eu, por exemplo, eu fiz curso de teologia. Mas qual área que eu especializei? Escatologia, porque é a área que eu gosto. Eu amo escatologia, eu amo a volta de Jesus. Então o que eu prego é isso, é escatologia. Então, em outras palavras, por não entender, esses camaradas que colocam a igreja na grande tribulação é mais ou menos assim. É um mecânico de veículo tentando explicar como que funciona um motor de avião, você está entendendo? Ele é um mecânico de veículo, ele entende um motor de carro pequeno, mas ele não entende de motor de avião. Então esses camaradas que colocam a igreja na grande tribulação é isso aí. Mas se os irmãos quiserem, porque essa visão pós-tribulacionista, ela tem feito uma confusão muito grande no meio da igreja. Ela tem trazido uma desesperança muito grande no meio da igreja. Muitos irmãos estão aí perturbados. Muitos irmãos aí estão aí estocando comida, fugindo para dentro dos matos, né? Porque com medo do anticristo, quando na verdade a igreja ela não vai passar pela grande tribulação. Então se os irmãos aí quiserem, o irmão pode marcar aí um dia aí, nós vamos fazer um seminário de escatologia aí, e nós vamos esclarecer esse assunto para os irmãos, porque tem muitos irmãos que têm dúvidas sobre isso. Por que os irmãos têm dúvida? Porque a igreja evangélica atual, ela não ensina escatologia, você está entendendo? É uma área que a igreja não quer ensinar escatologia, a igreja ela não quer ensinar a volta de Jesus. Por quê? Porque esse assunto, volta de Jesus, ele é um assunto escasso dentro das nossas igrejas. Por quê? Porque é um assunto que não traz retorno financeiro. E a maioria dos pastores hoje, eles pregam teologia da prosperidade, eles querem dinheiro, eles querem andar de carro do ano, ter uma boa casa, um bom carrão, uma fazenda. Então eles não querem que Jesus volte, essa é a verdade. Então por isso que muitos irmãos, que por falta de conhecimento, não tem esse conhecimento escatológico que a gente tem, aí eles vão para a internet. E quando eles chegam na internet, a internet é uma casa de ninguém, né? O camarada, ele abre um canal no YouTube, por exemplo, ele não entende de nada de escatologia, ele nunca estudou os profetas maiores, ele nunca estudou os profetas menores, ele não sabe o que é o dicionário do livro do Apocalipse, que é o livro de Daniel. Para você entender Apocalipse, você tem que estudar Daniel. Então o camarada, ele não sabe de nada, ele nunca leu a Bíblia toda. Aí ele chega na internet achando que é um perito no assunto, desconsiderando homens que tem mais de 50 anos no assunto, como o Abraão de Almeida da CPAD, a chamada da meia-noite, que tem mais de 60 anos no assunto, ensinando só sobre a volta de Jesus e escatologia. Aí como essas pessoas leigas, elas não têm conhecimento, aí elas vão para a internet e caem nesses canais de pós-tribulacionista. E esses canais de pós-tribulacionistas, eles não trazem edificação à igreja. Pelo contrário, eles só trazem perturbação. Eles perturbam a igreja de Deus. Então o irmão veio aí com o pastor Luiz. Se os irmãos tiverem interesse da gente ir aí um dia, fazer um seminário aí sobre escatologia. E tirar essa dúvida. Porque tem muitos crentes, mesmo pentecostais, dentro das igrejas pentecostais, que pensam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Por quê? Porque assiste esses canais no YouTube. E esses canais, eles não edificam em nada, eles só trazem confusão, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente alimenta na internet. Amém, meu irmão? Deus abençoe.